Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade à série de seminários de web dedicados à obra do Wilfred Bion. Hoje, particularmente, eu vou trabalhar com a função PSD, né? E antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que o que a gente está discutindo são uma série de ferramentas técnicas de trabalho. Teve um outro seminário de web sobre a questão das ferramentas de trabalho de uma psicanálise instrumental, a qual eu remeto vocês, e eu não vou me deter tanto, eu vou me deter neste momento sobre esse tema, e colocar que função PSD é um conceito, um modelo e um instrumento de trabalho. É extremamente importante a gente ter isso em mente, que para além de ser um conceito psicanalítico, ele é um instrumento de trabalho, é um conceito instrumental de trabalho. E aí eu inicio com uma diferença entre função e posição. Porque quando a gente pensa em função PSD, inevitável uma certa penumbra associativa com o sistema kleiniano. De posições, né? PS, posição esquizoparanoide, e D, posição depressiva. É inevitável essa penumbra associativa, e isso a gente precisa limpar das nossas mentes. Eu creio que a confusão entre função e posição é um dos maiores equívocos quando a gente pensa em função PSD. Posição em Melanie Klein implica uma ansiedade e defesas do ego em relação à ansiedade. Esse é o conceito de posição. É a impressa do Ferber. Ela, em 1935, ela vai descrever, em algumas contribuições sobre os mecanismos maníacos depressivos, ela vai descrever 3 posições, né? A posição depressiva, a maníaca e a esquizoparanoide. Depois ela junta a maníaco com a depressiva e ficam 2 posições. A posição depressiva e a posição esquizoparanoide. Então, sempre quando a gente pensa no termo, estão associados ansiedades e defesas do ego em relação a essas ansiedades. Melanie Klein descreveu 2 ansiedades básicas, as quais dão nome às posições, né? dão sustentação à noção de posição, não nomes, a sustentação da noção de posição, que é a culpa na posição depressiva e a ansiedade persecutória na posição esquizoparanoide. Segundo ela, seriam essas 2 ansiedades básicas, as quais gerariam essas 2 posições. Essa noção de posição em Melanie Klein. A noção de função em Bion, a gente já teve um seminário de web este ano sobre a questão das funções e fatores. Basicamente tem relação com aquilo que observa. Ele tem uma penumbra associativa da matemática. Função é aquilo que observo e fatores é aquilo que eu deduzo. Então, essa é a penumbra associativa de função, é a epistemologia da palavra função, enquanto a epistemologia da palavra posição está em Melanie Klein. Uma estaria mais na matemática. Bion inicia a aprender da experiência, trazendo este conceito da matemática como um modelo para pensar e instrumentalizar, enquanto posição tem uma penumbra fortemente kleiniana. Então, essa seria basicamente a diferença entre função e posição. Neste momento, está claro para vocês essa diferença entre função e posição, ou minimamente que posição não é função e função não é posição? São coisas muito diferentes. Não podemos confundir esses universos com o risco de depois fazer uma série de misinterpretation, equívocos em relação a noção de função
e posição. Faz muito sentido quando a gente pensa no Frege. Principalmente porque o Frege, ele introduz uma questão na noção de função que até então não existia na matemática, que é a noção de que função transforma algo em outra coisa. Você tem uma entrada, uma saída, uma função no meio. Ele introduz essa noção de função, que até então não era evidente, não era presente na matemática. Ainda que eu possa reconhecer que uma função utilizada no século XVI teria essa mesma característica, mas ele coloca isso em primeiro plano, Frege, não sei a pronúncia correta. Já tem a semente da noção de transformações na própria noção de função. Eu poderia aplicar a noção de função na noção de conteúdo manifesto e latente, né? Para função, conteúdo manifesto e aquilo que eu deduzo ao latente. Porém, as penumbras associativas são muito distintas. A penumbra associativa de conteúdo manifesto e conteúdo latente contém repressão. A noção de funções e fatores não contém repressão. É mais limpo, é mais abstrato. É alguma coisa que a gente vai ver também ao final desse seminário. Porque o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar conceitos para depois começar a juntá-los, tá, gente? Não vai ser uma sequência de explicações. Eu preciso de alguns conceitos em mente que eu vou trabalhar de função PSD. Daniel pergunta se a noção de posição não teria noção de transformação. As penumbras associativas são muito distintas. Se você quiser usar a noção de transformações e posições, você pode achar alguma coisa. Você pode ver através da noção de posição, de transformação, a noção de posição. Você vai chegar a um resultado. Mas eles são ideias distintas, com usos diferentes. A noção de posição, Fernando Alencastro, função transforma em posição, identifica. A noção de posição, ela sempre está ligada à noção de defesa do ego. Ansiedade como defesa do ego. Então, tem uma epistemologia, tem uma muito própria de ego, de noção de defesa, de noção... Ou seja, você precisa de todo um arcabouço para a noção de posição, que não é o mesmo que você precisa para a noção de função. Dito isto, agora eu vou para um outro assunto. Que é a noção de conhecer para bio. O que é conhecer para bio? Conhecer para bio é tolerar, observa essa palavra, tolerar que algo perca significado e ganhe um outro significado. Isto é conhecer para bio. Não é saber sobre algo, ter informações sobre algo, é tolerar, essa palavra é extremamente importante, é tolerar que algo perca significado e ganhe significado. Simples assim. Simples assim. Que eu tenha esta capacidade e tolere este processo. Que ele não é obter informações, ele não é acúmulo de conhecimento, no sentido de informações, e nem sobre como trabalhar com essas informações, e sim tolerar que algo perca significado e ganhe um outro significado. E aí a gente entra num outro tema, uma outra discussão, acerca de conjunção constante, fato selecionado e significado. E aí eu vou contar uma história para vocês, uma questão da filosofia, de uma forma muito didática e muito pedagógica, sem entrar em muitos detalhes. A gente tem, ali pelo século XVII, final do XVII, começo do XVIII, eu creio que é essa época, uma crítica muito forte ao iluminismo, vindo de David Hume. Que David Hume diz o seguinte: olha, tudo aquilo que a gente acredita sobre um fato, sobre alguma coisa que exista, nós não temos capacidade de afirmar que algo existe. Porque o que eu posso perceber é uma conjunção constante de fatos a qual eu emprego um significado. Se eu disser para vocês, tem bigode, é gordinho, tem pelo e gosta de peixe e tem bigodes, a Jucimari não pode falar, a Cris não pode falar, a Adriane não pode falar. O que é que vem à mente de vocês com esses elementos? Tem bigode, gosta de peixe
É gordinho, tem pelos. Do que eu posso estar falando? Eu posso estar falando de um gato. Também posso falar de um leão marinho. Não posso? Pode ser um urso. E pode ser a minha sogra. Com as mesmas características. É uma conjunção constante de alguns elementos que, dependendo do elemento que eu coloque a mais ou menos, miado, vai dar um gato. Dependendo do elemento que eu coloque, eu tire, vai me dar um significado. Essa noção de conjunção constante, o fato selecionado, por exemplo, Mia, é o fato que vai acabar juntando esses elementos e definindo o que é um gato, e o seu significado. David Hume vai dizer, não é possível afirmar que exista gato. É possível afirmar que eu tenho uma conjunção constante de alguns elementos que sempre aparecem juntos e que eu chamo de gato. E que eu chamo de gato. Ele não vai dizer que é possível que exista um gato, que existe um gato. Ele vai dizer, olha, é impossível que eu saiba que exista um gato. Eu construo isso na minha mente. Isso é extremamente importante em termos epistemológicos. É provável que exista um gato, mas eu não posso afirmar que existe um gato. Existe. Porque é uma crítica muito grande à noção de natureza, à noção de ser, à noção de existência. Nessa penumbra associativa, né? Ser, natureza, existência. Como algo separado de mim, independente de mim, a qual eu vou conhecer. Isso não é possível uma coisa dessa. Ele faz outras críticas muito interessantes em relação ao pensamento circular. Que eu sempre volto numa premissa quando eu faço um racionamento. Eu sempre preciso partir de premissas, as quais não podem ser demonstradas. Então ele faz uma série de críticas ao pensamento iluminista. Muito interessantes e muito efetivas, inclusive. No sentido que são muito poderosas. Tudo isso é muito importante em termos epistemológicos, porque eu vou retomar esse ponto quando eu discutir nos nossos seminários de web. Né? A gente vai usar um pouco desse conceito, muito desse conceito, quando eu discutir a noção de origem. Essa noção de existência de algo e da impossibilidade de eu saber sobre algo e da minha participação na construção do significado do mundo. A gente vai discutir isso bem mais aprofundado em outro seminário de web. O que eu quero trazer aqui é a noção que instrumental, essa é uma noção instrumental, que todo significado a gente pode entender pela lente, que é uma lente observacional, que é uma conjunção constante com o fato selecionado. Como eu dei no meu exemplo. Que é uma conjunção constante com o fato selecionado. E que possui um significado. Né? É sempre 3 elementos. Conjunção constante, fato selecionado, significado. Do qual eu posso dizer, olha, todo significado é uma conjunção constante com fato selecionado. Não que é no sentido de existência, mas no sentido de uso. Eu vou usar esses 3 elementos desta forma. A noção de fato selecionado, na verdade, ela vem do Poincaré, quando ele, falando sobre ciência, ele diz o seguinte, olha, sempre surge uma nova ciência quando surge um novo fato selecionado. Ou uma ciência, ela evolui quando ela muda o seu fato selecionado. Isso é uma questão muito interessante quando a gente pensa na noção de fato selecionado. Que, como eu disse, né, a mesma conjunção constante, quando eu agrego um fato e coloco ele como fato selecionado, que não é nem ter pelos, nem gostar de peixe, mas miar, acaba definindo o gato. Nesse sentido, eu vou pensar sempre, quando eu penso nessa lente observacional, função PSD, o significado como sendo uma conjunção constante com um fato selecionado, no qual eu elejo um fato como selecionado, e lhe dou um significado, e lhe dou um nome. Bom, e aí a gente está em condições de pensar em função PSD. Só colocar desenho aqui, PS. PS. Quando a gente junta a noção de conhecer em bio, conjunção constante, e função, agora eu estou pronto para entender minimamente função PSD. Função PSD, Bion chama de um observável, que tem implicâncias no conhecer, ou seja, tolerar que algo perca e ganhe significado, onde eu posso pensar que, partindo
de algo que tenha significado, estando em D, se trataria, em D, se trataria de uma conjunção constante harmonizada com fato selecionado e significado, onde ela perde o seu significado, se desarmoniza, e aí a associação com PS, a penumbra associativa com PS, se reharmoniza, né? Há uma troca de elementos, né? Ela se desarmonizou, existe uma aleatoriedade de troca de elementos agora. Ela pode se reharmonizar, ganhar um novo fato selecionado, e um novo nome. Ou seja, eu estaria indo de um lugar com significado, que seria uma conjunção constante harmonizada com fato selecionado, partindo para uma situação de desarmonização, né, de perda de fato selecionado e significado, portanto, uma desarmonização da conjunção constante. Os seus elementos perdem essa harmonia, ou seja, tem uma penumbra associativa da posição esquizoparanoide de elementos não harmonizados. Depois ele ganharia uma nova harmonização, um novo fato selecionado e um novo significado. E isso se repetiria sempre. Porque conhecer é perder significado e ganhar significado, então sempre isso vai acontecer. Não é apenas um ciclo, é algo que sempre se sucede. Daniel pergunta, PS conjunção constante de fato selecionado? Não. D é a situação onde a conjunção constante tem significado e fato selecionado. Está harmonizada com fato selecionado e significado. E um nome. Em PS, ela está desarmonizada com fato selecionado, sem fato selecionado e sem significado. Essa é a ideia, Daniel. A noção subjacente sempre é de conjunção constante. O que eu queria chamar a atenção de vocês é que a palavra que eu frisei anteriormente sempre é tolerar, 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 tolerar. É uma ferramenta que me permite entender, né, ou perceber, ou intuir, ou deduzir, acho que a palavra é melhor, entre o PSD, onde que a tolerância ela não sustenta o processo. Não se tolera todo o processo. E em que ponto deste processo, na função PSD, é que não é mais tolerável este processo de ganho e perda de significado. Né? Porque, por exemplo, existem pessoas que têm uma extrema dificuldade, depois de ter uma ideia concebida sobre algo, de abandonar esta ideia. A gente diria que tem uma resistência em D. Existem pessoas, por exemplo, que se você vai no restaurante, entrega um cardápio com 4 ou 5 páginas, ela espera que alguém decida para ela, porque ela é incapaz de selecionar alguma coisa, escolher alguma coisa, né? E se você forçar, ela sente e chora. Ou ela levanta e vai embora, porque ela não consegue escolher alguma coisa no cardápio. Vocês já viram pessoas assim? Ou de um extremo ou de outro, que é incapaz de dar uma harmonia para uma conjunção constante? Tá lá, vários itens no cardápio. Estou usando como um modelo pedagógico aqui. E tem pessoas que, uma vez que tem uma ideia formada de algo, não abandona ela, mas nem sonho. Que seriam as resistências em relação extremas, né, e bem simplificadas, né, a PS e a D. Né? Em que ponto da função PSD nós teríamos essa resistência? Né? É para isso que serve essa ferramenta, para a gente localizar a resistência em relação ao processo de conhecer. Né? Que é a grande implicância da função PSD. Tudo isto que foi construído é para se responder a seguinte pergunta: onde está a resistência? No processo de conhecer. No conhecer. Para isso que serve essa ferramenta. Esse é o objetivo dela. Entre outros, né? Mas este é um dado que ele me permite chegar. Né? Um dado não, é uma dedução que ele me permite chegar. Entenderam esse ponto? Né? Como que essa ferramenta pode me ajudar a deduzir uma resistência? O PS, Fernando, sim, o vácuo, no sentido meio comum do termo, é
Seria uma aproximação possível para PS, né? Não, PS não é conjunção constante. Conjunção constante é um conceito que eu preciso para entender a função PSD. O que é uma conjunção? O que é um significado? É uma conjunção constante, harmonizada, com fato selecionado e significado. Isto é um significado. Significado é isto. Tá? A gente pode entender como isto. O que é um significado? Uma conjunção constante, harmonizada, com fato selecionado e um nome que é em breve. Que eu posso usar. Isto é conjunção constante. Bom, quando é que eu vou usar agora linguagem muito simples? Quando é que a conjunção constante está em PS? Quando ela está desarmonizada, sem significado e sem fato selecionado. Quando ela está em D? Quando ela está harmonizada, com fato selecionado e significado. Aí ela está em D. Então é a mesma. Que hora está harmonizada e hora está desarmonizada. A hora está harmonizada, a hora está desarmonizada. Como um coração que bate. Entendeu, o Leonardo? Todos, tá? A pergunta do Leonardo é muito boa. PSD é uma lente que eu observo alguma coisa no meu consultório com a qual eu preciso responder a seguinte pergunta, né? Me permite responder a seguinte pergunta. Onde está a resistência no processo de conhecer? Como o processo de conhecer para Bion é que algo perca significado e ganhe significado, quando eu uso agora o conceito de conjunção constante, eu estou dizendo o seguinte, olha, uma conjunção constante, né, um significado é uma conjunção constante com fato selecionado e harmonizado. Ah, então ela precisa perder o seu significado, ou seja, se desarmonizar, para se reharmonizar num novo significado, isto, tá? Agora eu estou construindo de conhecer para cima, para frente, tá? Para ver se você se entende essas correlações. A palavra significado, ela permeia PSD, conjunção constante e conhecer. A função é a capacidade, não, a função é conhecer a capacidade de tolerar a harmonia e desarmonia da conjunção constante. Janaíne. Quem estava com dúvida aqui, se permaneceu a dúvida, Leonardo, quem mais, pode refazer a pergunta. Eu estou muito disponível para tentar explicar de uma outra forma. Continente contido é outra lente observacional. Assim como funções e fatores é outra lente. Mas eu preciso do conceito de função para explicar essa lente observacional. Você não tá enganado, porque todas versam sobre significado. É que esta me permite ver uma outra coisa que continente contido não me permite. Aonde está a resistência entre harmonia e desarmonia da conjunção constante? Ou do significado? Entre a perda do significado e o ganho de novo significado, onde está a resistência? Esta ferramenta me permite responder esta pergunta. Essa diferença, Leonardo, muitas vezes de uma psicanálise instrumental para outras psicanálises ontológicas. Que quando você pensa em função alfa, você pensa em algo blocado e perde a noção de função em si, que é o que eu uso agora. Elemento alfa, como a gente já viu, é algo que pode vir a ter significado e beta aquilo que não pode vir a ter significado. Olha a palavra significado de novo. Qual é o resultado de continente contido? Um significado. Olha a palavra significado de novo. Mas cada ferramenta me permite analisar uma dimensão deste processo de conhecer, que tem a ver com o significado. Outro assunto sobre função PSD é o seguinte, em Melanie Klein, ou você está nessa posição, ou você está nessa posição, não é assim? Então, em Melanie Klein, quando a gente pensa em PSD, a grafia correta seria assim, ou você está em uma, ou você está em outra. Quando a gente vai para Bion, é como um coração batendo, você não pode parar em algum lugar, é como um pêndulo. Essa noção de ou estar em alguma coisa ou estar em outra, é perdida. Então, é um coração batendo. No processo, no conhecer, é tum, 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 desarmoniza, harmoniza, desarmoniza, harmoniza, desarmoniza, harmoniza, desarmoniza, harmoniza, desarmoniza, harmoniza. Porque é um processo de conhecer. Não é só uma perda de significado e um ganho de significado, automaticamente começa outro. Perde significado, ganha significado, perde significado, ganha significado. Por isso que o Bion faz a grafia com essa seta dupla, porque é um pêndulo, né? O pêndulo ele vai e ele volta, ele não fica parado num lugar. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. Ele fica instantes aqui, quando a velocidade é zero e ele volta.
Aí a velocidade é zero e ele volta. Ele não fica parado. Esta é uma outra noção muito interessante em relação à diferença entre Melanie Klein e Bion. O Erbton está integra e desintegra. Integra e desintegra realmente tem a ver com posição. Harmoniza e desarmoniza com conjunção. Observem que não é a tônica em posição a noção de significado. A tônica em posição é ansiedade e defesa, não significado. Em Bion é significado. Portanto, são conceitos muito distintos. Klein e Bion. Klein é uma coisa, Bion é outra coisa. Um dos grandes equívocos em psicanálise é dizer que Bion herda a noção de posição de Melanie Klein na função PSD. Isso é uma bobagem. Porque as penumbras associativas e os conceitos utilizados por ambos os autores são muito distintos. São muito distintos. Qual é a tendência? É trazer a noção de posição para dentro da função PSD. E aí vira o samba do crioulo doido. Porque você traz uma noção ontológica para dentro de uma noção não ontológica, o que é um disparate. Isso é que tem que ser tomado cuidado. A psicanálise clássica é ontológica porque ela é baseada em causa e efeito. Um sintoma é gerado por um trauma. É uma noção clássica e médica de causa e efeito, aplicado para dentro da psicanálise. Uma psicanálise não ontológica. Aqui você pode ver que não tem início, não tem fim, né? Não tem causa, não tem efeito. Harmoniza, desarmoniza, harmoniza, desarmoniza. Não se aplica a noção de causa e efeito. E se mantém a crítica de Hume à noção de circularidade da razão. Ela precisa de premissas para poder funcionar, as quais não podem ser demonstradas. Esse desarmonizar e harmonizar de Bion, olhando na mesma perspectiva de Klein, não muda apenas a posição, porém a função é a mesma. Não é. Não é. Porque um tem a ver com defesa de ego, ansiedade e defesa de ego. É um tema. Aqui tem a ver com conhecer. Outro tema. Outra galáxia. Você não muda apenas a posição. A função não é a mesma nas duas epistemologias. Não tem a mesma função. É outra coisa. Você sabe o que eu vou dar uma questão muito pessoal para mim. O Bion, ele mantém o nome PSD. E o que acaba causando muita confusão. Ele mantém o nome, porque tem uma certa penumbra associativa desde que você abstraia muito entre desintegrado e desarmonizado, integrado e harmonizado. Tem uma certa penumbra associativa da ansiedade com a tolerância. Tem uma certa penumbra associativa. O problema é que as galáxias são muito diversas. Os usos são diferentes, galáxias diversas, é tudo diferente aqui. Eu confesso, se torna muito confuso em função de se manter os mesmos nomes. Porém, um é posição e outra função. Um tem dupla seta e outro, ou é uma coisa ou é outra. Enquanto você tem no Bion um pêndulo. E não é só isso. É que um versa sobre um assunto, ansiedade e defesa, e outro versa sobre outro assunto, tolerância ao conhecer. A noção de processo, ela não pode ser, eu estou usando essa palavra de uma forma muito livre, mas é como funções e fatores, não faz um processo. Por isso a noção de função PSD, e não de processo de conhecer ou de processo PSD, tá? É uma noção de função, é uma outra coisa, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Por isso que a palavra função, eu preciso dela, expliquei ela, porque é funções e fatores. Funções é o que eu vejo, fatores é o que eu deduzo. Outro assunto, outra galáxia. E deduzir não é causa e efeito. Outra galáxia. Não entenda como processo. Tá? Eu estou usando essa palavra de uma forma muito coloquial. Tá? Muito sem... Não é muito precisa quando eu estou usando essa noção. Tá? Porque para esse processo teria uma entrada e uma saída. A noção de pêndulo não tem entrada e saída. É um pêndulo. Plá, 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 plá. Não seria muito correta a noção de processo. O processo tem entrada e saída. Eu estou usando de uma forma muito coloquial essa noção, tá? Se você aproximar bem, conceitualmente, não é bem uma noção de processo. Eu vou aplicar essa lente para pensar, sintoma e fantasia. Porque, por exemplo, eu posso dizer que em D, uma resistência em D, é uma resistência à perda de significado. O que é um sintoma, se não algo que resiste a perder o significado? O que é uma fantasia que não algo que resiste à perda de significado? Fantasia com FA, em Freud. Em PH seria
fantasia incline, mas seria, ou em termos de observação, seria a mesma coisa. Algo que você observa que não consegue perder o significado. Ou seja, eu tenho, na noção de função PSD, eu consigo olhar tanto sintoma quanto fantasia com FA, quanto fantasia com PH, algo que não perde significado, que não consegue perder significado. Por exemplo, é um exemplo de uso. Mas aí você está dizendo, Alexandre, mas que vantagem a Maria leva? A vantagem que a Maria leva é epistemológica. Porque eu não preciso carregar, por exemplo, quando eu penso em sintoma, libido, repressão, édipo, castração, eu não preciso carregar nada disso. Eu não preciso carregar a noção de posição. Ego, defesa, que nem Melanie Klein levou a noção de repressão para dentro da noção de posição, mas ela tem um arcabouço teórico muito próprio, um arcabouço epistemológico muito próprio. Eu não preciso levar tudo isso. Eu não preciso carregar tudo isso. É mais leve. Não tem essas penumbras associativas teóricas e pesadas, e fechadas, e com base em causa e efeito. Então, eu tenho graus de liberdade muito maiores quando eu penso em termos de função PSD do que, para mim, né, eu que eu enxergo de vantagens, algumas vantagens epistemológicas em relação aos sistemas anteriores. Outro ponto, quando carrega a noção de função PSD, é que não me importa o que as coisas são. Me importa se elas podem ganhar ou perder significado, não o que elas são em si. Isso não é importante. Isso não tem a menor importância. O que as coisas são. Isso é um problema da ciência. Porque essa penumbra associativa é trazida para a noção de função PSD. Não basta só que ele faça perda e ganho. É um pêndulo. E este pêndulo não reflete de forma nenhuma o que as coisas são. Porque eles são uma construção, como eu falei anteriormente. Então, ele tem uma série de, para mim, ele tem uma série de vantagens epistemológicas no dia a dia do analista. Ele vicia menos o olhar, uma vez que eu não preciso responder o que as coisas são, como elas funcionam. É um outro jogo. Era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, acerca da função PSD, dos impactos que ela tem na observação e na questão também da leveza epistemológica que ela traz. Eu preciso dominar 3 ou 4 conceitos: conjunção constante, significado, fato selecionado, harmonizado, conhecer e tá pronto, acabou-se. Simples. Sem penumbras associativas pesadíssimas de sistemas teóricos complicados. Você nem precisa ser especialista em David Hume, você só precisa entender esses 4 conceitos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Agradeço muitíssimo. Até a próxima. Você que está assistindo a gravação pelo YouTube, não deixa de deixar o seu joinha, dá um like aí, ative as notificações, clica aí no sininho, tá? E siga-nos nas redes sociais. Aliás, claro, YouTube, Face, Twitter, etc, etc. Ok? Muito obrigado e até o próximo evento. Tchau, tchau. Obrigado.